Família negra de férias é presa por policiais racistas, depois se arrependem profundamente ao saber a verdade. O sol de janeiro derramava seu calor intenso sobre as estradas sinuosas que cortavam o interior de São Paulo, uma paisagem de verde intenso e asfalto quase derretendo. Dentro de uma van Toyota Hilux SW4 prata, última geração, a família Santos viajava em um misto de expectativa e alegria, carregando consigo anos de história, resistência e amor. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, me ajudando se inscrevendo no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. Me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos felizes em saber, deixe nos comentários. André Santos, 42 anos, advogado negro de pele clara e olhar penetrante, dirigia com precisão e calma. Seu perfil era marcado por linhas de expressão que revelavam tanto sua inteligência quanto sua resiliência. Formado em Direito pela USP, com especialização em Direitos Humanos, André havia construído uma reputação sólida como defensor de causas sociais, especialmente relacionadas à população negra. Ao seu lado, Mariana Santos, 38 anos, professora universitária de Sociologia, folheava uma revista de viagens, seu corpo esbelto e elegante contrastando com a energia inquieta dos filhos. Seu rosto, emoldurado por cachos naturais, carregava uma expressão de contentamento mesclada com uma vigilância quase maternal. No banco de trás, os gêmeos Rafael e Rodrigo, 16 anos, representavam a nova geração de jovens negros brasileiros, instruídos, conscientes e cheios de sonhos. Rafael, ligeiramente mais magro, estava conectado aos fones de ouvido, ouvindo podcast sobre movimentos sociais. Rodrigo, mais atlético, scrollava as redes sociais, ocasionalmente mostrando algo interessante para o irmão. A viagem não era apenas um passeio. Representava um momento de fuga temporária das tensões urbanas, um respiro necessário para uma família que constantemente navegava entre conquistas profissionais e desafios raciais. Eles haviam escolhido passar as férias no litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, um destino que prometia praias preservadas e momentos de tranquilidade. A van estava carregada não apenas com malas, mas com histórias. Cada objeto parecia contar uma narrativa, álbuns de família, livros de Chimamanda Ngozi Adichie, instrumentos musicais, câmeras fotográficas. Eram símbolos de uma família intelectualizada, conectada com suas raízes culturais e comprometida com a transformação social. André havia preparado meticulosamente a viagem. Havia verificado cada detalhe, reservas em pousada ecológica, roteiros de trilhas, locais para mergulho e contemplação. Para ele, cada viagem era também uma oportunidade educacional para os filhos, um momento de reconexão com a natureza e consigo mesmos. O GPS indicava que faltavam aproximadamente 2 horas para chegarem ao destino. A música suave de artistas negros brasileiros preenchia o interior do veículo, criando uma atmosfera de intimidade e cumplicidade familiar. Naquele momento, ninguém poderia imaginar a provação que os esperava. A estrada, aparentemente tranquila, guardava em seus horizontes uma série de eventos que transformariam radicalmente aquela viagem de férias em uma jornada de resistência, revelação e, possivelmente, vingança. Os olhos de André estavam fixos na estrada, mas sua mente navegava por memórias de casos jurídicos, de histórias de resistência, de momentos em que a justiça parecia ser um conceito distante para famílias como a sua. Mariana, em silêncio contemplativo, observava a paisagem, seus pensamentos girando em torno das complexidades do racismo estrutural brasileiro. Rafael e Rodrigo, alheios ao que estava por vir, representavam a esperança. Uma geração que não aceitaria passivamente as injustiças, que estava preparada para lutar, documentar e expor as mazelas de um sistema historicamente excludente. A van seguia seu caminho, carregando consigo não apenas uma família, mas um universo de expectativas, medos, sonhos e uma história prestes a ser reescrita. A abordagem policial aconteceu com uma brutalidade que parecia ensaiada. Os 2 policiais, Cabo Rodrigues e Soldado Oliveira, aproximaram-se da van com uma agressividade desproporcional.
Suas mãos descansavam próximas às armas, os olhares carregados de um preconceito histórico que ultrapassava décadas de suposta modernidade brasileira. Documentos, exigiu o cabo Rodrigues, um homem branco de meia idade, com cicatrizes visíveis de amargor e ressentimento. Seu corpo denunciava anos de serviço em uma corporação militar que historicamente marginalizava corpos negros. André entregou os documentos calmamente, sua formação jurídica o preparando instintivamente para situações de tensão racial. Mariana observava atentamente, seus olhos registrando cada movimento, cada microagressão. Os gêmeos Rafael e Rodrigo trocaram olhares de apreensão, anos de conversas familiares sobre racismo estrutural agora se materializavam em uma cena brutal. O policial revirou os documentos com descaso, seu olhar percorrendo a família como se fossem suspeitos de um crime hediondo. As mãos grosseiras folheavam a documentação, procurando qualquer pretexto para uma abordagem mais agressiva. "De onde vocês vêm?" perguntou o soldado Oliveira, seu tom carregado de uma suspeita velada. "Viemos de São Paulo", respondeu André, mantendo a calma. "Estamos a caminho de férias em Ubatuba." A resposta não satisfez os policiais. A van parecia provocar uma desconfiança inexplicável. Equipamentos de mergulho, câmeras profissionais, livros acadêmicos, tudo parecia despertar ainda mais suspeita nos agentes. "Vocês sabem que esse tipo de veículo é frequentemente usado para transportar drogas", comentou o cabo Rodrigues, seu olhar vasculhando o interior do veículo. Mariana não conseguiu conter uma resposta. Que tipo de veículo? Uma van familiar? Ou uma van dirigida por uma família negra? A tensão aumentou instantaneamente. Soldado Oliveira avançou, sua mão próxima ao coldre. "Calma, senhora. Vocês serão revistados." A revista transformou-se rapidamente em uma operação humilhante. Malas foram jogadas ao chão, roupas espalhadas, livros revirados. Rafael e Rodrigo foram constrangidos, tratados como criminosos potenciais, suas identidades jovens negras sendo automaticamente associadas à marginalidade. André tentava manter a calma, documentando mentalmente cada ação dos policiais. Como advogado, sabia que cada movimento poderia ser crucial em uma eventual ação judicial. Mariana registrava tudo discretamente com seu celular, seu instinto de pesquisadora sobrepondo-se ao medo momentâneo. O que deveria ser uma parada rápida transformou-se em uma operação que durou horas. Sem encontrar absolutamente nada ilegal, os policiais decidiram levar a família inteira para a delegacia mais próxima, numa pequena cidade do interior paulista. O delegado local, um homem aparentemente mais moderado, recebeu a família com um misto de constrangimento e hesitação. Os Santos foram formalmente detidos, suas liberdades cerceadas por uma suspeita completamente infundada. Naquele momento, ninguém imaginava o que estava por vir. A prisão seria apenas o primeiro capítulo de uma história que revelaria muito mais do que simples preconceito policial. Seria uma jornada de revelações que abalaria as estruturas de poder local, expondo as entranhas de um racismo sistêmico que se acreditava já superado. A família Santos, mesmo diante da adversidade, mantinha-se unida. Suas mãos se tocavam, seus olhares se cruzavam, um pacto silencioso de resistência e amor que nenhuma força policial poderia romper. A delegacia era um prédio antigo, com paredes descascadas e um ar de abandono que refletia a precariedade do sistema judicial local. André, Mariana, Rafael e Rodrigo foram conduzidos para salas separadas, uma tática clássica de intimidação usada para tentar romper a unidade familiar. O interrogatório de André foi conduzido por um investigador visivelmente desconfortável. Perguntas vagas sobre sua viagem, sua profissão, suas conexões. A cada resposta precisa e articulada de André, o investigador parecia mais frustrado. Enquanto isso, Mariana enfrentava seu próprio interrogatório. Sua formação em sociologia e anos de pesquisa sobre estruturas de poder racial tornavam cada pergunta quase cômica em sua absurdidade. Ela respondia com uma calma cirúrgica, cada palavra uma lâmina que desafiava os pressupostos racistas. Rafael e Rodrigo, separados, mantinham a compostura. Anos de discussões familiares sobre direitos civis os prepararam para aquele momento. Eles sabiam que cada palavra, cada reação poderia ser crucial.
A virada aconteceu quando um telefonema inesperado interrompeu os interrogatórios. Um policial entrou na sala de André com uma expressão completamente transformada. Havia um misto de vergonha e medo. Doutor Santos, começou o policial, sua voz trêmula, acabamos de receber informações que mudarão completamente esta investigação. Nas horas seguintes, revelações chocantes emergiram. A família Santos não era apenas uma família negra em uma van, eram testemunhas-chave em um caso de corrupção que envolvia membros da própria polícia local e políticos regionais. O que parecia ser uma simples viagem de férias transformará-se no ponto focal de uma investigação que remontava a anos. André havia sido o advogado responsável por iniciar uma ação judicial contra uma rede de corrupção que envolvia desvio de verbas públicas, tráfico de influência e, possivelmente, ligações com organizações criminosas. Os policiais que os abordaram não eram apenas racistas, eram parte de uma engrenagem maior de proteção de interesses escusos. A prisão da família Santos não era um ato isolado de preconceito, mas uma tentativa deliberada de intimidação. Documentos confidenciais, que estavam escondidos em um compartimento secreto da van, continham provas comprometedoras. Relatórios detalhados, gravações, planilhas com transações financeiras suspeitas, um arsenal documental que poderia derrubar carreiras políticas inteiras. Mariana percebeu primeiro a dimensão do que estava acontecendo. Seu trabalho acadêmico sobre estruturas de poder havia preparado sua mente para conectar os pontos aparentemente desconexos. Aquela não era apenas uma história de racismo, era uma narrativa de resistência sistemática. Rafael e Rodrigo, inicialmente assustados, agora sentiam uma adrenalina diferente. Eles não eram mais apenas vítimas, eram testemunhas de um momento histórico. Seus celulares, mantidos durante a detenção, começaram a receber mensagens de jornalistas, ativistas de direitos humanos e organizações que acompanhavam o caso. A verdade estava prestes a ser revelada, e a família Santos seria o epicentro dessa explosão. O que começou como uma viagem de férias transformava-se em uma jornada de exposição de verdades profundamente enterradas. O racismo que os capturou seria ironicamente o mesmo mecanismo que os libertaria, expondo as entranhas podres de um sistema que sempre tentou mantê-los invisíveis. As revelações do dia anterior haviam transformado completamente a dinâmica familiar. Na sala de uma pousada reservada estrategicamente, longe dos olhares curiosos, a família Santos realizava uma reunião de emergência que mais parecia um conselho de guerra. André desdobrava documentos confidenciais sobre a mesa, sua expressão alternando entre determinação profissional e preocupação paterna. Precisamos ser estratégicos, disse ele, olhando para Mariana e os filhos. Nossa segurança depende de cada movimento que fizermos a partir de agora. Mariana, com sua expertise em análise sociológica, começou a mapear os possíveis desdobramentos. Seus dedos traçavam conexões invisíveis entre nomes, datas e instituições, revelando uma teia complexa de corrupção que se estendia por múltiplas esferas de poder. Rafael e Rodrigo, jovens de 16 anos, assistiam fascinados. Aquela não era mais uma lição teórica sobre resistência que ouviam em casa, era sua realidade imediata. Seus olhares revelavam uma maturidade que ia além da idade. Pai, começou Rafael, nós podemos usar nossas redes sociais para dar visibilidade. Criar um movimento digital que exponha o que aconteceu. Rodrigo complementou, nossos perfis têm seguidores de todo o Brasil, podemos transformar nossa história em um manifesto contra o racismo institucional. A proposta dos filhos representava mais do que uma estratégia de comunicação. Era a materialização de anos de educação familiar sobre consciência social e ativismo. André e Mariana trocaram um olhar de orgulho mesclado com preocupação. A transformação individual de cada membro da família era palpável. André, sempre o advogado estratégico, agora precisava equilibrar sua racionalidade profissional com a proteção familiar. Mariana transitava entre sua identidade de intelectual e protetora, usando o conhecimento como escudo. Os gêmeos descobriam sua própria potência política. Não eram mais apenas estudantes, eram narradores de uma história de resistência, testemunhas de um momento histórico. Decisões cruciais precisavam ser tomadas. Continuar a viagem significava manter a aparência de normalidade. Voltar para São Paulo poderia representar riscos imediatos. Denunciar publicamente significava expor a família a possíveis represálias.
A discussão se estendeu pela noite. Cada membro trazia perspectivas únicas, construindo coletivamente o caminho a seguir. A unidade familiar se fortalecia não pela concordância absoluta, mas pelo respeito mútuo e pelo objetivo comum de justiça. Não somos apenas vítimas, declarou Mariana em determinado momento. Somos agentes de transformação. A estratégia final combinava múltiplas frentes: documentação rigorosa, articulação com organizações de direitos humanos, exposição seletiva nas redes sociais e preparação jurídica para possíveis contra-ataques. O racismo que os havia aprisionado temporariamente seria transformado em combustível para uma revolução silenciosa. Cada documento, cada post, cada declaração seria uma ferramenta de resistência. A viagem de férias havia se transformado em uma jornada de ressignificação. Não mais apenas turistas, mas protagonistas de uma narrativa maior que os transcendia. O dia amanheceu com uma tensão elétrica. Rafael havia preparado uma estratégia de comunicação que transformaria as redes sociais em um tribunal público. Rodrigo configurava sistemas de segurança digital para proteger os dados sensíveis. Às 10 horas da manhã, um vídeo seria liberado simultaneamente em múltiplas plataformas. André verificava cada detalhe com a precisão de um advogado. Mariana revisava o texto acadêmico que acompanharia as revelações. O vídeo não seria apenas uma denúncia, seria uma narrativa completa. Começaria com a abordagem policial racista, revelaria os documentos comprometedores e exporia a rede de corrupção que se estendia por múltiplas instâncias governamentais. Momentos antes da publicação, um telefonema inesperado chegou. Era um jornalista investigativo que havia acompanhado trabalhos anteriores de André. Temos informações que podem complementar sua denúncia, disse a voz no outro lado da linha. Novas evidências revelaram que a rede de corrupção não se limitava àquela região. Conectava-se com esquemas em outras cidades, envolvendo políticos de diferentes partidos. A família Santos havia se tornado, involuntariamente, o estupim de uma investigação muito maior. O vídeo foi publicado. Em questão de horas, tornou-se viral. Milhões de visualizações, compartilhamentos exponenciais, menções em programas jornalísticos. A história de uma família negra transformava-se em um movimento nacional contra o racismo institucional. Delegacias foram cercadas por manifestantes. Políticos começaram a ser pressionados. O Ministério Público iniciou investigações em múltiplas frentes. A família que havia sido presa por ser negra agora comandava uma revolução midiática e judicial. No auge da exposição, um depoimento gravado do próprio Cabo Rodrigues vazou. Sob pressão, ele revelava detalhes de um esquema de corrupção que operava há décadas, usando a máquina policial como instrumento de intimidação e controle. Rafael e Rodrigo, de jovens estudantes, tornaram-se símbolos de resistência. Mariana preparava artigos acadêmicos que analisariam o caso como um marco histórico. André já articulava estratégias jurídicas para processar o Estado e os responsáveis diretos. A vingança não seria sangue, seria conhecimento, exposição, transformação sistêmica. 3 meses após aquela fatídica viagem de férias, a família Santos havia se tornado um símbolo nacional de resistência contra o racismo institucional. As consequências de suas ações reverberavam muito além de suas expectativas iniciais. O esquema de corrupção exposto resultou em mais de 37 prisões de policiais, políticos e agentes públicos. Investigações federais foram abertas em pelo menos 5 estados brasileiros, revelando uma teia complexa de manipulação sistêmica que ultrapassava fronteiras regionais. André, que sempre defendeu outros em sua carreira jurídica, encontrava-se agora no centro de uma transformação legal sem precedentes. Sua expertise em direitos humanos o transformou no principal articulador de um movimento de reforma institucional. Mariana publicou um livro denúncia que se tornou best-seller, analisando criticamente as estruturas de poder racial no sistema de segurança pública brasileiro. Suas palestras em universidades estavam sempre lotadas, com estudantes ávidos por compreender os mecanismos sutis do racismo estrutural. Rafael e Rodrigo se tornaram jovens lideranças ativistas. Suas redes sociais, antes usadas para entretenimento, agora mobilizavam milhares de jovens negros em debates sobre representatividade, direitos civis e transformação social.
A indenização judicial recebida pela família foi integralmente destinada à criação de um instituto de formação para jovens negros, focado em preparação jurídica, comunicação e ativismo político. O caso da família Santos tornou-se um marco legal. Tribunais superiores começaram a usar sua história como referência para julgamentos relacionados a abordagens policiais racistas, criando um precedente histórico. A vingança que inicialmente parecia pessoal havia se transformado em uma revolução silenciosa. Não era sobre destruir indivíduos, mas sobre desmantelar sistemas de opressão, um documento, uma denúncia, uma consciência de cada vez. A viagem de férias que deveria ser um momento de descanso havia se tornado o início de uma jornada de transformação nacional. A família que foi presa por ser negra havia se tornado o catalisador de uma mudança estrutural profunda. 2 anos após aquela viagem transformadora, a família Santos olhava para o futuro com uma perspectiva radicalmente diferente. No terraço de sua casa em São Paulo, durante um jantar de família, reflexões profundas eram compartilhadas. Rafael, agora bolsista em Direito Constitucional, preparava-se para seguir os passos do pai. Rodrigo desenvolvia uma plataforma digital de mobilização e conscientização racial, já reconhecida internacionalmente. Os gêmeos não eram mais apenas jovens, eram agentes de transformação social. André, além de seu trabalho jurídico, passou a dedicar tempo à formação de novos advogados ativistas. Seu instituto preparava profissionais para enfrentar desafios estruturais de desigualdade racial. Mariana continuava sua militância acadêmica, agora com maior visibilidade. Seus artigos e livros haviam se tornado referências fundamentais para discussões sobre racismo institucional. O instituto que fundaram já havia apoiado mais de 500 jovens negros em sua formação profissional e política. Bolsas de estudo, mentoria e suporte psicológico transformavam vidas sistematicamente. A viagem que parecia ser o pior momento de suas vidas havia se tornado o início de uma jornada de esperança e transformação. Não apenas para eles, mas para milhares de brasileiros que encontravam na história da família Santos um símbolo de resistência e possibilidade de mudança. A vingança verdadeira não estava na destruição, mas na construção. Na possibilidade de criar novos caminhos, novas oportunidades, novas narrativas.